lá passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Queridos e amados irmãos e irmãs, nós estamos no início da Semana Santa com o Domingo de Ramos. Com esta celebração de hoje, nós escutamos esse primeiro evangelho para depois darmos início à procissão com os ramos e, diante desse evangelho, nós somos convidados a refletir, fazer memória aquele momento em que Jesus entrou em Jerusalém para depois sofrer a sua paixão, aclamado por aquela multidão que estava diante dele. Estamos começando com esta celebração a semana decisiva na celebração da história da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, aclamado pelo povo como Messias e Salvador, com o pedido de ajuda que vinha na boca dos pobres. Jesus se faz pequeno e humilde, e o jumentinho é o símbolo do Messias sofredor. Aclamando Jesus com os ramos, nós somos convidados a acolhê-lo em nossa vida, em nossa casa, em nossa comunidade, com tudo que isso significa. Uma celebração que nos convida a introduzir nestes dias da nossa vida um caminho de interiorização da palavra, para a gente poder acompanhar com atenção toda a narrativa desses dias. Começar de hoje com esta proclamação da paixão do Senhor, que é bastante longa. Nesse dia de hoje, nós escutaremos a narrativa da paixão do Senhor, do capítulo 22, versículo 14 de Lucas, ao capítulo 23, versículo 56.
a narrativa da paixão do Senhor. Na Sexta-feira Santa nós iremos ouvir a narrativa da paixão do Senhor, mais segundo João. Então, diante disso, nós estamos já com a possibilidade de retomar de novo esse texto de Lucas 22:14 até 23:56, fazendo essa meditação da paixão do Senhor. Nós não temos assim uma ideia muito clara do quanto o Senhor sofreu a sua paixão, o quanto ele ficou desfigurado, o quanto, segundo as profecias, ele não tinha aspecto humano, o quanto ele ficou muito machucado. Reflito sempre que nós não temos ideia, pelos crucifixos que nós temos, que nós vemos, o quanto o Senhor realmente ficou desfigurado. Quem de nós já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, fica com uma noção do Cristo desfigurado. Tem ali no filme umas cenas muito fortes que fazem a gente pensar o quanto realmente o maltrataram, o quanto fizeram mal a ele. E até algumas cenas que alguns de nós não conseguimos olhar, desviamos o olhar, fechamos os olhos, porque é muito forte. Então, pensar tudo aquilo é interessante porque faz a gente meditar no grande amor com o qual o Senhor nos amou. Por isso que esse domingo se chama Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Lembrando que nós temos esta mensagem de um Deus apaixonado, que não nos deixa, que não nos abandona, que está sempre com a gente, que nos ajuda a carregar a cruz e que nos permite passar pela cruz, porque se não passarmos pela cruz, pelos sofrimentos, pelas percas, nós não poderemos nos configurar ao Cristo crucificado e depois ressuscitado. Que Deus nos ajude em nosso caminho de alimento espiritual nesses dias com a palavra, meditando a paixão do Senhor, sobretudo pensando ali com muita piedade que iremos viver no tríduo pascal. Senhor Jesus, estamos iniciando hoje a Semana Santa, esta semana que depende da nossa postura para que ela realmente seja santificada na nossa vida. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Santo Espírito para que nos dê ouvido de discípulos, para que saibamos escutar com atenção a Tua Palavra, com a verdadeira disposição interior em busca de caminhar segundo a Tua graça, segundo a Tua vontade. Louvado, Senhor, seja o Teu nome. Louvado sejas pela Tua paixão, pela Tua morte e ressurreição, porque tudo fizeste por amor a nós. Amém. Que Deus te abençoe e Maria te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.